também tem comentado aqui no Bate-Pronto, mas que não é tão comum que os treinadores comentem nas entrevistas coletivas, que é de expectativa de gols, né? O Atlético teve uma expectativa de gols acima da do Vasco e, segundo o técnico Wesley Carvalho, fez por merecer vencer a partida, mesmo que tenha empatado. Vamos ouvir o Wesley Carvalho, depois a gente comenta um pouquinho mais sobre isso. Ruim, porque nós tínhamos um grande volume de jogo, uma expectativa de gol de 1,48, são as chances criadas de gol, e o Vasco com 0,63. Tirando o jogo do Fluminense dentro de casa, acho que todos os jogos que nós tivemos aqui, nós tivemos maior expectativa de gol do que os adversários. O jogo do Fluminense foi um jogo atípico, perde um jogador com 16 minutos de jogo expulso, e jogamos à base de contra-ataque e se defender. Mas triste porque geramos volume de jogo, conseguimos chegar na área adversária, tivemos chances de gol de cara com o goleiro e não conseguimos ser felizes. Daí o Wesley Carvalho, então, o Atlético teve chances realmente, né? O Canóbio perde uma chance muito clara, o Vitor Bueno no segundo tempo também perde, o William Bigode a mesma coisa, Furacão, que teve essa expectativa de gols acima, e claro, como o Wesley Carvalho comentou, na partida contra o Fluminense, teve menos, porque teve um jogador a menos por quase toda a partida, né? Contra o Cuiabá, na Arena da Baixada, vitória por 2-0. O Atlético também tem uma expectativa abaixo da do Cuiabá, mas esses são os dois únicos jogos das 18 partidas nesse Campeonato Brasileiro do Atlético dentro da sua arena, e que teve menos expectativa de gols que o adversário. O Wesley Carvalho fala sobre isso, como também fala da sua parcela de responsabilidade. Diz que tanto nos bons quanto nos maus momentos do Atlético, o treinador tem responsabilidade de 30%. Vamos ouvir o Wesley Carvalho. Porque o treinador é responsável por 30% de todos os resultados, tanto positivo como negativo. E é assim que eu continuo vendo. Eu tenho a minha responsabilidade, mas tem as outras variáveis que também faz parte do contexto. Então não existe um apenas culpado para as vitórias ou para as derrotas. Acho que é igual. Então eu não mudo o meu discurso. Então quando falam assim, o time do Wesley, eu falei, não é o meu time, é o time do Atlético. O Atlético é forte assim. Então no meu início, quando tinha aquele oba-oba, eu sou muito pé no chão quanto a isso. Não mudo, e não mudo no meu discurso. Continua do mesmo jeito. Então, assim, e quando os atletas jogam e definem, quem define o jogo são eles. Quem compra a ideia do jogo são eles. O treinador traz a ideia para jogar de alguma forma e os atletas aqui desempenham. Se você chegar num clube e os atletas falam assim, não, a gente não quer isso aqui, não vai acontecer. Não tem. Daí o Wesley Carvalho, então, treinador do Atlético, fala que se os jogadores não comprarem a ideia não vai acontecer. Depois, durante a coletiva, ele comenta que os jogadores compraram a ideia, cita as adaptações que ele teve que fazer, como o Coelho, por exemplo, na ala direita, o Coelho foi bem, então fala que pela vontade do jogador funcionou, então os jogadores compraram a ideia, mas nessa fala ele deixa meio que implícito ali que os jogadores não teriam comprado tanto assim a ideia do treinador. O Wesley Carvalho finaliza falando sobre continuidade. Perguntei para ele, ocorreram conversas para a continuidade em 2024 e sobre a questão que a gente comentou no começo, se ele assumiria de volta uma questão aí, uma vaga de auxiliar fixo do Atlético. Ele falou que sim. Vamos ouvir o Wesley Carvalho. Obrigado. Não, essa conversa nós não tivemos ainda. Nós vamos ter que esperar aí o final, eu acredito, do término do campeonato para o clube se movimentar e ter uma definição. Isso aí é o fato de estar buscando treinadores, que sai na imprensa, normal. Pelo menos internamente ninguém me procura para falar sobre isso ainda não. E eu estou bastante focado no trabalho com os atletas agora, buscando priorizar os jogos. Faltam aí mais duas semanas, mais 3 jogos, então assim, esse é o meu foco. Se o que acontecer e depois terminar e o Atlético entender, o clube entender que eu não devo continuar e propor o fato de continuar como auxiliar, também não vejo nenhum imbróglio não, mesmo porque eu estou como interino, não sou o treinador do clube. Aí o Wesley Carvalho, então, diz que não é o treinador do clube, é apenas o interino, não vê problema nenhum em assumir de volta uma vaga de auxiliar
fixo da comissão do Atlético e que ainda não foi procurado para conversar para continuar em 2024. O que a gente sabe é que muito provavelmente o Atlético vai trocar de treinador. O Furacão já se movimenta no mercado de treinadores, busca nomes fora do Brasil e o Wesley Carvalho não deve continuar como o treinador do Atlético. Vamos ver a oficialização dessas coisas, se o Wesley Carvalho realmente se mantém como auxiliar ou não, mas ele não deve se manter como o treinador do Atlético, né, o treinador que comanda rubro-negro pro ano do centenário. Para vocês comentarem por aí. Tem aqui a opinião do Valdir, de Balneário Camboriú, falando que nesses 3 jogos que faltam, ele tem uma receita pro Atlético ganhar de 4 gols ou mais. É só o Wesley falar pros jogadores que quando chutar ao gol, tem que mirar no goleiro. Como eles nunca acertam o gol, vai que dá certo, né? E participando também aqui o Victor, dizendo que depois que o Muricy falou desses 30%, virou um mantra dos treinadores. E os treinadores se escoram nessa fala do Muricy como uma muleta. Concorda, Dalton? Não acho que seja uma muleta. Acho que é perigoso ele dizer que se os atletas decidirem que não querem, não vai acontecer. Isso pra mim é extremamente perigoso, né? Pela continuidade. O Wesley não vai ser o treinador do Atlético no ano que vem, mas o Wesley tá na comissão técnica, né? Ele foi um pouquinho, vou fazer uma comparação aqui que não cabe tanto, mas mesmo assim é interessante. O Zago, aquela vez na coletiva contra o Grêmio, lá do Coritiba do 5-1, falou um monte de coisa, só que ele foi muito mais explosivo. O Wesley falou isso de uma maneira sutil, educada. Né? Vamos dizer assim. Foi no sentido de, eu tô tentando, tô trabalhando, mas se o cara não quiser, ele não vai fazer. E claro que eu não quero dizer, eu não quero colocar uma palavra na boca do Wesley. Tô dizendo que pode ter uma interpretação diferente, né? Internamente pode ter uma interpretação ruim essa frase que ele falou. Porque logo em seguida ele fala, não tô dizendo que eles não compraram, eles compraram. Mas aquela frase ali é impactante. E realmente o treinador, ele tem uma parcela de culpa. Ele tem ali os 30%, talvez até 50%. Independente. Às vezes um time contrata um treinador e o time com o mesmo elenco que estava muito mal voa, né? Exato. E daí o treinador provavelmente vai ter um pouco mais de parcela de evolução, porque o treinador, às vezes, ele potencializa jogadores, ele sabe fazer isso, ele consegue. Tem treinador que consegue utilizar um esquema tático que o jogador vai se sentir mais confortável e ele vai conseguir potencializar esses jogadores, né? Então, o Wesley, ele fez o Atlético evoluir, só que agora o Atlético está num momento ruim. O ponto positivo foi não ter levado gol. Que fazia 11 jogos que estava levando gol. Só que não fez. E aí é um grande problema. Porque o Atlético empata de novo, empata contra o Vasco, empata em casa e fica mais longe ainda da Libertadores. Agora são 7 pontos. E a gente tem que considerar também, nesse trabalho do Wesley, a sequência de contusões que ele teve que enfrentar também, né? Com toda certeza. Desqualificou um pouco o elenco, né? Bastante. Ele perdeu o Vitor Roque, ele perdeu o Madison no momento em que o Kelvin saiu. Tinha perdido o Christian. Ele tinha perdido o Pedro Henrique lá atrás, né? Machucado, não voltou até hoje. Perdeu o Christian, que era um dos pilares do meio-campo do Atlético. O Terence foi vendido no meio do caminho. Chegou a perder o Fernandinho por um tempo. O Fernandinho ficou fora naquele jogo do Bragantino, na véspera de um jogo importante. Ele perdeu quase toda a reta final da Libertadores, né? Então, assim, e a reposição não era no mesmo nível, né? Você vê o problema da zaga do Atlético. Se fala-se muito, tomou muitos gols, mas no momento em que perdeu o Pedro Henrique, teve o imbróglio do Zé Ivaldo, né? Perdeu o Madison, o Fernando, que entrou no lugar do Pedrinho, que já tinha saído, que estava vivendo também um bom momento. Então tudo isso corroborou para que o Atlético perdesse desempenho também dentro do campo. Você vê que agora está terminando o ano e, ele teve um dia que ele teve que pôr o Matheus Felipe, que era um cara que a torcida não queria ver pintado de ouro com a camisa do Atlético, né? Depois daquele jogo do Cruzeiro. E era a única opção que tinha, não tinha outra. Teve um
um jogo que eu lembro, a gente tava transmitindo, machucou o Kaká, o Matheus Felipe até machucou. Matheus Felipe machucou. Ele ia meter um menino do Sub-20. O Marcão, né? E ele mudou de ideia e meteu o Hugo Moura improvisado ali. Na zaga, exatamente. Porque ele não sentiu confiança, né? No Marcão pra botar naquele jogo. Então, assim, você vê que teve muito problema o Wesley de elenco, de gerenciar o time, teve né? demais. O Atlético então não dá pra dizer assim, o Wesley teve 100%. Eu acho que ele teve, a parcela lá de 30%. É isso mesmo, porque ele escolhe os caras, né? Pra jogar, mas assim, o que ele tem disponível, às vezes, não é o ideal e não é o melhor que ele gostaria de contar. Isso, né? Faz parte, natural. Sim, que faça claro. parte. Só que, mesmo assim, o Atlético sofreu demais com essas lesões de jogadores titulares, né? Exato. Quando é um jogador que é reserva, se machuca num treino, ou entrou mal, se machucou, dá pra ser o próprio mudado. Bento, né? O próprio Bento, quando se machucou, o Léo Link foi entrou, lá e deu conta do recado, e quando o Bento voltou, o Bento andou falhando seguidamente em vários lances, né? Aquele gol do Corinthians lá, teve outros lances, o Bento não voltou o mesmo Bento, né? Que saiu machucado, inclusive ele estava convocado para a seleção brasileira. Até porque, né? o Atlético vivia um momento melhor do que nesse momento atual, né? Então, esse momento com um time um pouco mais enfraquecido, natural que vai estourar em algum lugar, né? E a defesa acaba pagando pato muitas vezes, né? Tanto que, o Wesley teve que mudar para um 3-6-1, colocar o Esquivel de zagueiro pela esquerda, teve que inventar o Coelho de ala direita. Canóbio de lateral também. O Canóbio de ala esquerda, né? Então, assim, o Atlético teve uma dificuldade muito grande nesse meio do caminho. Então, é por isso que eu não coloco também todas as fichas de culpa no Wesley Carvalho. O Wesley tem a culpa dele, óbvio que tem. Todo mundo que participa de uma campanha que não está sendo satisfatória vai ter, de certa forma, a sua culpa, né? No Coritiba, muita gente tem culpa. No Atlético, bastante gente tem culpa também. Só que eu acho que essa declaração específica